Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, nosso convidado de altíssima categoria, candidato. Vamos falar agora dos nossos problemas aqui. Ele é formado, vamos falar com ele, empresário, economista. Desculpa, peguei errado aqui. Formado em História. Atualmente ele está fazendo doutorado em Engenharia Elétrica pela USP. Foi deputado estadual, deputado federal, secretário nos governos da Marta Suplicy e do Fernando Haddad. Como secretário de Transportes, implementou o bilhete único mensal, as ciclovias e as faixas exclusivas de ônibus. Candidato do Barba à Prefeitura de São Paulo. Temos aqui, senhoras e senhores, Gilmar Tato para o aplauso. Tato, é o seguinte, como é que é? Tranquilo ou não? Um terror isso aqui. Você já teve aqui, né? Fala mais perto do microfone, hein, que senão... Isso aqui é um terror. O próprio nome é um pânico. Vou falar sério agora. Por que, candidato? Agora eu vou falar sério. Criando um clima. A gente tava aqui agora discutindo Trump, Biden, se é bom pro Brasil, se é ruim, se o dólar sobe, o dólar cai. Eu quero saber o seguinte. Quem é o prefeito que vai acabar com os pernilongos em São Paulo? Não tem um cara, eu não vi Gilmar Gilmar Tato que veio aqui nesse programa. Não quer mudar, vamos mudar a... Gilmar Tato vai acabar com os pernilongos de São Paulo. Tem dó. Aliás, o Dória falou que ia pescar no Tietê. Eu quero ver ele cair no Tietê. Ia pescar um salmão. Carpas de Kobe. Ninguém tá preocupado com o pernilongo. Mas os pernilongos têm muito a ver com o Tietê e com o Rio Pinheiros, né? Que precisa despoluir. Aliás, o mundo todo está despoluindo seus rios e aqui São Paulo não tem jeito, né? Mas aí, não sei se pode falar aqui, é o PSDB. Pode falar mal do PSDB aqui? Pode, aberto. Não, é porque é uma vergonha. Uma vergonha que você não tem uma estratégia de fazer, despolir o Rio Tietê e o Pinheiros. E tem a ver com saneamento. Tem a ver de você fazer o saneamento nas casas. Na indústria já conseguimos. A São Paulo conseguiu. O que precisa é acelerar agora a Sabesp, acelerar o investimento para fazer o saneamento básico. Mas o Rio nunca foi despoluído, né? Desde a Marta, do Haddad. Eu não tô defendendo o PSDB, eu acho que a culpa é de todos. Calma. A responsabilidade. Fazer uma pista A responsabilidade da despoluição do Rio Tietê é do governo do Estado. A prefeitura pode ajudar. Entendi. Evidentemente, mas cada um tem as suas responsabilidades. Como responsabilidade de fazer ciclovia na cidade de São Paulo é da prefeitura. Ciclovia. Eu fiz muito. Você fez com o Jaiminho. Com o Jaiminho. Ciclofaixa. Então, aquele Jaiminho, quem é o Jaiminho? O Jaiminho, o Haddad, porra. O Haddad. Entregador de carta, vem com a bicicleta. Deixa eu falar. Veja, São Paulo... Vocês trabalharam muito a mobilidade urbana. Que foi o quê? Foi aquelas faixas de ônibus. Na época teve muita briga, mas melhorou pra galera da perifa, que diminuiu o tempo do transporte, deu prioridade ao ônibus do que ao carro particular e fez a ciclofaixa. O Jaiminho tomou um pau. Mas você sabe, Zurita, por quê? Por que eu quero saber? Os primeiros corredores de ônibus que eu tive a oportunidade de estar à frente foi na época da Marta, da Rebouças. Sim. E teve muitas manifestações contra mim e contra a Marta na época. Eu lembro aqueles prédios ali não aqueles prédios ali da Rebouças, tinha muita manifestação. Aí nós fizemos agora no Haddad, fizemos 400 quilômetros de ciclovias e também de faixa de ônibus. E foi muito criticado. Hoje, felizmente, a cidade incorporou isso. Eu acho que essa é a graça da cidade de São Paulo, que ela consegue se adaptar e essa modernidade acaba ficando. Como a abertura da Paulista aos domingos. Eu fiz audiência pública embaixo do MASP. Gente, tinha Associação Paulista Viva contra, Ministério Público, um monte de gente contra. E hoje todo mundo adora, gosta da Paulista agora, Gilmar... Então, acho que o bilhete único, por exemplo, é uma coisa muito legal da cidade. A cidade se apropriou. Agora, isso foi quando que você foi secretário da Marta? Eu fui 2001 a 2004 da Marta. Depois eu fui para deputado federal, aí eu voltei quando a Haddad ganhou 2013 a 2000 Agora, porque eu tenho uma pergunta disso. Já conheço a carinha aqui. Foi? Porque é o seguinte, a gente levanta as fichas do Capivara. Lá vem. Em 2006, o Luiz Carlos Efigênio Pacheco, Pandora, foi preso. Aí o que aconteceu? Isso é uma reportagem da revista Veja, chama PT, PCC e Peruas. Tudo a ver, interrogação. Juliana Linhares é a repórter.
E aí o Pandora foi acusado de ter financiado com dinheiro das lotações uma tentativa de fuga. Quando ele foi detido, ele falou, eu não pertenço ao PCC, mas ele falou que por ordem sua, o PCC estava infiltrado. Na época você era presidente da Cooperpan. E aí, também, aí é uma observação do Reinaldo Azevedo, fala que quando você foi secretário de transporte na gestão da Marta, foi a ascensão desse Luiz Carlos Efigênio Pacheco, que se chama Pandora, no mercado peroeiro. O setor, naquela época, já faturava bem. E aí, segundo o Pandora, você recebeu R$500 mil para favorecer um grupo de peroeiros ligados ao PCC em licitação. Aí o Reinaldo Azevedo escreveu que você é amigo de infância dele, que viveram junto e que o Pandora tinha uma vida de luxo. Então eu queria que você esclarecesse esse assunto que vira e mexe tá na mídia. Pergunta longa. Então, vamos lá. A minha infância eu passei no interior do Paraná, na roça. Eu vim para São Paulo com 13 anos e comecei a trabalhar com 14. Então respondi a primeira do Reinaldo Azevedo. Em relação ao Pandora, eu conheci o Pandora quando fui secretário. E eu fui vítima disso, do crime organizado. Porque eu enfrentei o crime organizado na cidade de São Paulo, porque quem é mais antigo na cidade sabe que a São Paulo tinha aquelas peruas clandestinas. E eu cheguei, era uma bagunça. Eu organizei. Ao invés de pirueiros, o que eu fiz? Eu coloquei micro-ônibus. E eu tive que usar colete à prova de bala, como a Marta. Eu fui ameaçado, eu tive que usar segurança naquela época. Foi ao contrário. Pra vocês terem uma ideia que essas denúncias, são tão absurdas que nem a polícia, nem o Ministério Público, ninguém abriu nada contra mim. Eu nunca fui ouvido, nada sobre isso. Então, essa notícia apareceu, o Pandora foi preso, eu não sei... Agora ele parece que foi solto. Foi solto. Ele, na verdade, ele era presidente de uma cooperativa. Porque eu fiz a licitação, a parte das empresas e a outra parte através de cooperativas. Porque ela era individual. Cada pessoa tinha uma perua. Como é que você organiza isso? Eu organizei através de cooperativas. Uma licitação transparente. Uma licitação que teve a Câmara acompanhando, o Tribunal de Contas acompanhando essa licitação, o Ministério Público acompanhando. Eu lembro do promotor, que era o Maslum, inclusive. Ele falou, Tato, você tem que organizar essa bagunça no transportes. E eu enfrentei, foi ao contrário, gente. Isso combinou depois, com ônibus com ar-condicionado, com faixa de ônibus, com bilhete único. Então eu fico pé da vida quando alguém fica falando disso. Você enfrentou a corrupção? Enfrentei. E como é que você tem o apoio do Lula? Desculpa perguntar, porque é muito esquisito, depois de tantas denúncias que o cara tem, foi já provado. Condenado, né? Condenado. Aí você pega... Não, porque é esquisito. Você há de convir assim, que as pessoas questionam muito. Mas você sabe que tem um processo no STF agora pedindo a suspeição do Moro, inclusive a condenação do presidente Lula. Vamos aguardar. Não vai acontecer. Vamos aguardar. Olha, eu acho que ele é inocente. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, ô Tato. Você é o candidato do Barba. Você é o candidato do Barba. É meu menino esse aí. O Barba, É meu menino. Alô. Deixa eu falar Vem, sério. meu menino, fala com o papai Barba, aqui. se você for... Eu não sei se você estava lá em São Bernardo, quando o Lula estava no sindicato, quando ele foi levado para Curitiba. Tava. Você estava lá? Tava lá. Ele foi lá, ele abraçou o Boulos. É verdade. Passou a mão na cabeça. Manuela Dávila estava lá também. Manuela Dávila estava lá. Foi Gilmar que me trouxe a bandeira. O Círio Gomes não tava lá. O Círio Gomes não tava. Mas ele tá voltando pra nós. Me fala uma coisa. E ele abençoou o Boulos, foi lá abraçado, ele tomou a aguinha dele. Pô, isso, foi água benta. Clássico aquilo lá. Piroca. E ele é o cara que tá te apoiando. Por quê? O Lula está me apoiando. Por quê? Você é o candidato do Lula. Porque eu sou candidato do PT. Mas tem lugar que ele não tá apoiando o PT. Tem lugar que ele pulou do cavalo. Eu desconheço. Acho que tem na Paraíba. Tem lá tem uma capital lá. O Barba, você sabe que o Barba é um calango. É importante o seguinte: o Lula, comparando com o Dória e com o Bolsonaro, o Lula é o que mais consegue transferir voto para o candidato do PT, aqui na cidade de São Paulo. Então, ele é uma pessoa que, para mim, é muito importante. Você vê que eu estou embaixo das pesquisas, em que pese, né, a eleição americana me deixou muito animado, né? Porque a primeira vítima da eleição americana são as pesquisas, né? Então, aguarde que eu vou pro segundo turno, pessoal. Mas o senhor não acha que foi por conta disso, do apoio do Lula, que
foi separada esses votos da esquerda, o Boulos está mais à frente do que o senhor? Não, você não acha que é meio queima-filme o Lula com todos esses processos te apoiar? Porque o problema é o seguinte, o PT tem na cidade de São Paulo em torno de 20%. O Lula também tem em torno de 20% que votaria com certeza ou poderia votar no candidato do Lula. Onde está o problema? Eu não sou uma pessoa, mesmo tendo sido deputado, secretário por 8 anos aqui na cidade de São Paulo e ter feito todas essas coisas que vocês estão vendo na televisão, mas eu não sou uma pessoa conhecida. E na medida que eu estou me tornando conhecido, eu estou aumentando. Tá aumentando na pesquisa, né? Não na votação. Sim. E eu tenho, assim, andado todos os dias nos bairros, na periferia. Porque o meu foco é a classe C, D e E. Que é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu lutei sempre na vida. Aliás, as coisas que eu fiz foi justamente para esse pessoal, né? A merenda escolar foi para esse pessoal, o bilhete único foi para esse pessoal, o vai e volta, o uniforme escolar. Então, eu tô focado nisso. E é a maioria do eleitorado. É por isso que eu tô assim com bastante convicção, animado, que eu vou pro segundo turno. Você acha que as pesquisas estão erradas? Eu errei no início da campanha. No início da campanha, eu achava que a polarização ia se dar entre o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula. Eu acho que vai ser entre o candidato do Dória e o candidato do Lula. Eu queria fazer uma pergunta pro candidato aqui, que eu tava vendo aqui nas pesquisas. Professor Vila? Exatamente, eu gosto muito de candidato, né? Inclusive adotei um gato e chamei de candidato. Eu adotei um gato e chamei de candidato. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor, porque é o seguinte... Candidato é ótimo. O senhor não acredita nas pesquisas, o senhor está dizendo isso, não acredita nas pesquisas e elas estão feitas de forma errada. E eu queria saber do seguinte, nós temos 3 candidatos nesta Prefeitura de São Paulo que são aliados à esquerda, que tem o senhor, o Boulos e o Márcio França. Qual é a briga da esquerda, que parece que o Lula já se resolveu com o Ciro Gomes? Qual é essa briga da esquerda? Não era mais fácil lançar um candidato só para não dissolver os votos e tal? Vila, 2 turnos serve para isso, para os partidos apresentarem as suas propostas, os seus candidatos e tentar viabilizar na eleição. Para os partidos pequenos, isso é vital, principalmente o PSOL e o PCdoB, porque tem a mudança na legislação, a cláusula de barreira, mesmo a coligação proporcional não tem mais. Então é natural. Então essa divisão... Eu liguei pro Orlando e liguei pro Boulos também, assim que eu me tornei candidato oficial do PT. Perdão, tem o Orlando Silva também, que também o Orlando Silva do PCdoB. Eu liguei pra ele, candidato à presidência. E ele falou, Tato, meu partido precisa aparecer. Porque aquela coisa, né? Time que não joga não tem torcida. Porque senão nós não temos nenhum vereador na cidade de São Paulo, PCdoB. Eu entendo isso. Então essa divisão... partido é um partido muito forte na cidade. Nós ganhamos 3 vezes. Nós temos em torno de 180 mil filiados. Nós temos uma bancada de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, muitos sindicatos, movimento social, e o PT, é legítimo que o PT lance o seu candidato. Por isso que é com essa força que eu estou acreditando que nós vamos chegar. Mas então esses vários candidatos da esquerda são para então fortalecer os partidos, é por um interesse, é para aparecer, é por esse interesse de campanha, não é porque as propostas são diferentes, elas são iguais. Olha, eu não posso dizer que tem grandes diferenças entre mim e o Boulos e Orlando Silva. O Márcio precisa se encontrar com ele mesmo, né? Porque ele está sempre muito aliado ao PSDB aqui no estado, o Márcio França, ao PSDB. O partido dele, o PSB, do ponto de vista nacional, sempre esteve aliado conosco, com o PT, mesmo nos governos, nas eleições. Mas o Márcio sempre teve uma postura assim, meio de discordância do PSB nacional. Agora, eu preciso do apoio do Márcio no segundo turno. Eu não vou falar mal do Márcio aqui, do Boulos, do Orlando. E eu preciso do apoio de todos. Mas estão falando mal de você. Estão metendo o pau. Estão metendo o pau. Você não sabe o que falam no grupo. Lá vem o Tato. Lá vem o Tato encher nosso saco. Vem o Tato mandar mensagem. O Boulos já fez uma cópia da sua chave. Você sabe que eu tô com... Tem pesquisa que eu tô com 1%, eu tô com 4%, eu tenho 6%, tem uma que tem 9%. Eu também vi de trash. E eu não entendo, porque se não existe risco nenhum do candidato do PT, do Gilmar Tato, ir pro segundo turno, mas por que fica batendo em mim? Até porque eles precisam de mim. Não é em você, é no Lula, porque dá força, como precisa ter um inimigo. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro, bonitão, é isso. Tá. O Boulos... Lula. Bater no Lula, eles batem então, mas é que você é o candidato do Lula. Isso. Você representa. Então, mas... Então, às vezes, pra bater no Lula... Tá falando em bater, tem uma perguntinha pra você. Eu vou concluir, tá? Não, pra bater... Às vezes é o seguinte,
Bate no Lula quando o candidato é Gilmar Tato, mas aí quando o candidato é de outro partido, aí não bate no Lula. Então eu não entendo. Eu quero dizer o seguinte, eu estou muito tranquilo, não vou falar mal dos nossos companheiros de esquerda progressista. Só do Mamãe Falei. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mas todos... Então... Você brigou. Mamãe Falei. A treta. É isso que eu queria perguntar o seguinte, repare bem. Não sei se foi... Eu posso contar a história, Lógico. Posso? A mesma pergunta do Sam. Eu dei o pescotapa nele. Ele chegou pra mim no debate e ele falou, isso eu tava lá no banheiro antes de entrar no debate. Ele falou, Tato, vamos combinar? A gente faz um debate nós dois, porque é bom pra minha rede social e é bom pra minha rede social. Eu achei esquisito aquilo, né? Porque, como ele fez com o Orlando. Mas ele falou sem pegadinha aqui, parece que ele falou que Pirituba era outro município e tal, mas nem tinha ouvido essa história. Eu achei estranho, eu falei, ué, armou a treta. Não, eu falei, como é que eu combinar isso? Não funciona assim, né? Aí no debate ele repetiu aquilo, o negócio do PCC que você perguntou. Eu fiquei indignado com aquilo. Aí no final do debate, essa coisa saiu na rede social, mas só a segunda parte. No final do debate ele veio me cumprimentar rindo. Aí eu falei, bicho, sai daqui. Quem que você pensa que eu sou? E ele ficou muito sem graça. Aí, só que essa parte não foi gravada. Foi gravada aquela uma outra parte que apareceu, eu falando pra ele e tal, não sei o quê, né? Eu sinto, porque ele precisa disso para alimentar o fake news, a rede social dele. Eu não sei fazer política desse jeito, pessoal. Eu não sei. Mas não foi a mesma pergunta. Eu defendo as minhas ideias, mas... A mesma pergunta que o Sam, né? Não foi a mesma pergunta que o Sam fez, a questão do PCC? Que ele perguntou, então, mas lá o senhor ficou nervoso. Não fiquei, não. Ficou, não respondeu? Não, ao contrário. É que ele... O senhor falou de biscoito. Que biscoito. Qual a ligação do PCC? Falou Não, veja, lá nós temos 30 segundos. Lá tem 30 segundos, às vezes 1 minuto para responder. É mais difícil. O que eu peguei simplesmente desconsiderei o que ele falou. Falei, mas você não acha que os eleitores... Preciso fazer um break. Eu preciso fazer um break. Depois do intervalo a gente volta. Eu preciso fazer um break rapidinho. Preciso fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. O candidato Gilmar Tato está aqui com a gente. Candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele é do PT. O Twitter dele é Gilmar Tato com 2 T's. O Instagram também para você conhecer. Com J, que esses caras tirando sarro aí da meu nome. Gilmar Tato com J. Gilmar Tato com 2 T's e J. Eu fiquei ouvindo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui pela Panflix, para você pela Rede Jovem Pan. Estamos em todo o Brasil agora, mas a gente está falando com um candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato. É Gilmar com J, para você conhecer mais o trabalho dele. Tem um Instagram, Gilmar Tato. Gilmar com J, 2 T's, Tato com 2 T's, Tato. E a gente tá batendo um papo com ele. E o Brown tem uma pergunta agora, Brown. Eu lembro que a gente só tem mais 10 minutos aqui pra gente... Da nossa sabatina. Exatamente, pra fazer... Exatamente. Não, grossa não, mas as pessoas estão se fazendo essa pergunta. Quando as escolas serão reabertas, candidato? Se o senhor for eleito prefeito, quando que vai reabri-las? Quando a ciência, o assim disser. Quando as autoridades sanitárias, os médicos falarem que as crianças podem voltar com segurança e também os profissionais de educação. Acho que, se prefeito fosse, eu iria nesse momento discutir com os profissionais de educação, com os pais, um plano pedagógico para verificar o nível de conhecimento desses alunos e, ao mesmo tempo, fazer reformas físicas na escola para preparar a volta às aulas, coisa que o Bruno não tem feito na cidade. Então, o senhor acha que o Bruno Covas errou? Porque na Europa errou feio. Agora... Então, na Europa, mesmo com a segunda onda, com o lockdown, eles estão fazendo de tudo para que as escolas não fechem. Feio. Foi o último da fila a fechar as escolas. Errou feio. Aliás, ele está errando nessa questão da educação, das voltas às aulas, na questão da merenda escolar. Ele demorou 4 meses, né, para distribuir o voucher da alimentação. Errou feio quando ele fez o rodízio, colocou os carros em casa, né? A quarentena dos carros, e mandou o povo para o transporte coletivo. Ele está errando feio não fazer teste em massa na cidade de São Paulo. Ele está errando muito, muita omissão. E tem dinheiro, você sabe que tem dinheiro. A prefeitura, neste momento, tem 19 bilhões e 600 mil reais em caixa. Eu peguei dados de setembro. Então, não é por falta de dinheiro, é por falta de não saber cuidar de gente, não saber cuidar de povo. Aliás, o Bruno tem esse problema, ele é muito apático, ele não tem personalidade, ele não tem iniciativa. Talvez porque ele não foi o prefeito, né? Quem foi eleito foi o Dória, picou a mula, sumiu. Foi ser mas tá no G1 lá. Você acha que ele tá liderando? Você acha que ele tá liderando porque não tem nenhum
nenhum candidato que o povão falou, porra, esse cara é legal. Você acha que não teve uma emoção ou a pandemia? A pandemia atrapalhou bastante. O povo, nesse desespero, gente morrendo, sendo infectada, o povo fica de olho de quem tem a caneta. Você vê que aconteceu com os governadores dos outros estados, prefeitos dos outros estados. Então, em função da pandemia, o povo está com medo. Essa é uma das explicações. A outra... quem tem a máquina já sai de largada. Mas o Haddad não conseguiu, né? Na outra, ele tem um tempo de televisão muito grande. O tempo de televisão, como não tem debates e não tem comícios, não tem campanha de rua, isso ajuda muito quem tem... Mas eu tenho visto aí campanha de rua. Outro dia eu vi uma foto do Boulos, parecia recente, uma aglomeração. O pessoal tá indo pra rua, né? Eu não faço grandes aglomerações, mas eu tenho feito carreatas. Eu faço todos os dias, hoje mesmo à tarde eu tô indo lá na região de Perus, Morro Doce. Mas você desce, falar com as pessoas? Às vezes um pouco, mas não deixo aglomerar. Come pastel? Nessa campanha eu não comi. Comi sim. Tem dó, mas não tirei foto. Você acha que não tirei foto. Eu como pastel, até porque eu tô meio gordinho. Dá pra ver. E você percebe, né? Tem a pergunta? Mas... O governador quer fazer uma pergunta? Governador Dória. Você que atacou gratuitamente o Bruninho, impiedosamente, eu gostaria de retrucar, dizendo que nós temos uma visão humanizadora para a Cracolândia. Nós vamos tratar eles como seres humanos, que eles merecem. Dignidade para eles. Esparramando. Dando pedras Tiffany para eles fumarem. Dessa forma, assim, que eles vão poder aí sim se dignificar e ter melhores horizontes para a vida deles. Eu queria saber, sem demagogia. Uma pedra Tiffany. Muito bom. Pergunta, candidato. Seu plano para Cracolândia. Eu vou voltar com o programa Braços Abertos, que o Haddad iniciou, que recebeu prêmios internacionais. Mas não resolveu. Aquele povo precisa de carinho, precisa de tratamento médico, precisa de assistência social, uma parte precisa de casa, outra de emprego, como estava sendo feito na época do nosso governo. E o Dória, o senhor... simplesmente desparramou todo aquele povo e acabou com esse programa. Infelizmente, não é assim que trata as pessoas. E de cada 10 pessoas lá, 9 que usavam crack, 9 deixou de usar crack naquela época, de que estavam em tratamento. E de cada 10 pessoas, 7 estavam trabalhando principalmente na varrição. Então é um programa, é complexo, e tem que ouvir todas as áreas, entidades inclusive cuidam disso, mas nós vamos cuidar com carinho, tanto elas como os moradores em situação de rua. É inadmissível, senhor Dorinha, que a cidade de São Paulo, rica como ela tem quase 70 bilhões de orçamento, você tem 25 mil pessoas morando em situação de rua. Não dá para aceitar, não dá para aceitar. Tem que ter carinho, tem que ter tratamento, tem que dar assistência. Mas por que aumentou tanto a população de rua, então, candidato? Porque falta de cuidados, falta de assistência da prefeitura e também a desigualdade aumentou muito na cidade de São Paulo. Mesmo antes da pandemia, o próprio desemprego estava aumentando já, e com a pandemia a desigualdade aumentou muito. Vocês sabem que tem gente pedindo dinheiro na rua agora? Você vê que já tem crianças pedindo dinheiro na rua. Tem famílias que não são moradores em situação de rua. É gente que às vezes até tem casa. Tanto é que a pessoa nem sabe pedir no farol, sabe? O que é isso? É o desespero. Tem gente... Por isso que a ajuda, esse auxílio emergencial, ele é fundamental continuar, gente. Tem que continuar e verificar aquelas famílias, aquelas pessoas que não teve acesso, para que tenham acesso. Então, é assim que eu digo, nós temos que cuidar dessa gente e cuidar com carinho. Mas São Paulo, você sabe tem uma grande responsabilidade disso. Você sabe que São Paulo é uma cidade difícil de administrar. Você sabe, você já esteve lá, já foi secretário. Você tem a mãe. Por isso que eu implantei a subprefeitura. Então, não sei se você sabe, Zurita. Eu fui o secretário que implantou as subprefeituras, organizado em 32 subprefeituras com 96 distritos. Nós temos que descentralizar. Politicamente e também o orçamento tem que ser descentralizado. Então, mas agora falando filosoficamente, e você sabe que o cara quando vota, ele vota muito mais na emoção. Tanto é que aqui nós temos um cara torcendo pro Trump, que não vai resolver nosso problema, uns torcendo pro Trump. É emoção e a política tá na moda, tá no Esse negócio, você já foi claro aqui, você falou, porra, meu negócio é CDE, eu vou administrar para pobre, que sempre foi o pensamento do PT, mesmo da Marta, que fez o Celso, trabalhou na perifa, fez coisas legais na perifa. Essa é a razão da minha vida.
Depois o Lula enfiou o Jaiminho fez a ciclofaixa aqui, desceram o pau, perdeu no primeiro turno. Ele tentou dar uma. Ele tentou virar o PT. Ele fez uma administração moderna. Com puta aprovação boa. Renegociou a dívida. Sim. Olha, ele eu não tô julgando, eu não tô julgando aqui a administração, tô falando o pensamento da coisa. Depois o Jaiminho falou: eu vou colocar um PSDB aqui no PT e tal, pra tentar. O Lula, você sabe como ele é. Sim. Aí o que aconteceu? Tomou de lavada do Doriana. Tomou no primeiro turno e perdeu. Agora a gente vê Boulos. Se você olhar bem o Boulos, ele tá de camisa polo no comício, de máscara. Penteado. Ele tá meio modernizado. Ele tá meio que indo pro centro. Fez visagismo. Lula com Duda Mendonça. Harmonização facial. Olha o bolo. Ele tá acenando para o mercado. Tato. Tá andando de patinete. Olha a barba do Boulos. Meia parada. Passou ele capitão. Boulos é o capitão. Ele tá indo pro centro. O que você acha que vai... Você entendeu o que eu falei? Você acha que quem vai definir essa eleição? É essa turma mais do centro? Eu vou falar uma coisa pra você. Em 2012, o Haddad era candidato, tinha acabado de sair do Ministério da Educação, e o Chalita também era candidato, que é ligado à educação. Chalita. As pessoas falavam o seguinte: pô, Chalita, sai dessa, porque deixa o Haddad, né? O PT é forte e tal, não sei o quê. O que aconteceu? O fato do Chalita ter saído candidato permitiu que tivesse 2 turnos, o segundo turno na cidade de São Paulo. Então, às vezes, por exemplo, o meu eleitor em potencial, ele está lá no Russomano e numa parte lá no Bruno Covas. Então, o Boulos retirando e me apoiando, necessariamente eu não pego esse voto dele no primeiro turno. E o contrário também é verdadeiro, percebe? Então, do ponto de vista de estratégico, eleitoral, simplesmente, eu falei daquela parte da necessidade dos partidos lançarem candidato. Estratégico eleitoral é um erro, aquelas pessoas que falam que um tem que retirar pro outro, aquela coisa toda, porque o eleitor não funciona desse jeito. Tato, ele tem as suas convicções. Entendi. Por exemplo, eu quero a minha faixa de atuação e estratégia para conseguir os votos C, D e E, que é o que tem a ver com a minha história, com a minha vida, que sempre fiz. Se eu saio, esse eleitor, ele pode ficar com o Russomano. Por que não faz filantropia? Por que um cara vira político? Porque ou o cara quer poder, ou quer ter dinheiro, ou ajudar alguém. O seu propósito, me parece, você fala, você quer ajudar as pessoas. Você não vê quando o cara entra na política, ele acaba não ajudando, ele acaba se corrompendo. Se você quer tanto ajudar, você já pensou de outra forma? Mas a política é uma ONG. A política é Qual que é o teu propósito? Ela dá condições para você fazer. Eu vou responder para você da seguinte maneira. Eu, como secretário, fiz muitas coisas, certo? A merenda escolar, o bilhete único, corredor, o vai e volta, Paulista Aberta, ciclovias, ok? E eu tenho a convicção, eu acredito que eu, como prefeito, consigo fazer muito mais. Porque eu fui secretário da Marta e fui secretário do Haddad. Eu tenho as limitações. Então, como prefeito, eu consigo fazer muito mais. E eu tenho falado claramente, eu sou um candidato da periferia. A minha origem é essa. Meus pais foram agricultores, eu vim da roça, eu vim com 13 anos. Eu comecei a trabalhar em luta com 14 de anos, de office boy. Entendeu? Então, toda a minha vida foi dedicada a esse trabalho social. E a política e o Estado, portanto, você consegue fazer muito mais. É uma ferramenta, mas todos se corrompem. Do que você acha que atuar numa entidade. O Haddad, o Brown tem Quer concluir, não, Sammy? Ele fala que o Haddad fez uma boa gestão, modernizou, dívida. Por que ele teve uma derrota? Normalmente o cara que tem tá no mandato tem mais chance de ser reeleito. Por que ele... Situação política daquele momento. Começou aquela história do mensalão, o golpe em cima da Dilma, o Aécio não aceitou a eleição, a inflação começou a voltar. Lava Jato. Lula não fez nada. Lava Jato ou foi mensalão? Lava Jato? Lava Jato. Então, a conjuntura não estava pro PT. Mas e o desempenho? Então, se fosse um desempenho bom, ele teria... Você percebe que não foi só o Haddad, foi o Brasil inteiro o PT foi mal naquela eleição. O Brasil inteiro. Lógico. E segue mal, Não, mas aí 2018 melhorou. O próprio Haddad saiu candidato a presidente da República nos últimos dias, 20, 25 dias, ele teve 47 milhões de votos. E aqui na cidade de São Paulo aumentou a votação dele. Então o que eu posso dizer para vocês? 2016 foi muito ruim, 2018 melhorou e 2020 vai melhorar mais ainda. É isso que eu ia perguntar pra você, Eu sinto isso, viu, pessoal? Eu sinto isso porque eu estou na rua todos os dias. E não é aqui na Paulista, não é no Jardim. É justamente
nos bairros distantes. Eu observo a aceitação do PT. Não então, tem mais mas, aquela coisa. Candidato, você está falando sobre atuar justamente para as classes C, D e E, que circula muito pela periferia. Você acredita, então, que existe uma luta de classes, os pobres contra os ricos, a periferia contra a burguesia paulistana? A senhora acredita nisso? Não, a cidade... É uma ideia ultrapassada essa. Não, a cidade é para todos, eu vou governar para todos. Mas é como filho, né, cara? Você tem 4 filhos, você ama todos, gosta de todos. Se tiver um doente, cara, você tem que cuidar daquele que tá doente. Aí você... Então, a cidade um de São exemplo, Paulo, eu pensei que você sempre gosta cara, mais de um. A cidade de São Paulo, Sempre gosto de um. eu e vocês aqui, tá certo? São tudo garotos, assim, legais, estudiosos e que tiveram oportunidade, né, por esforço de vocês, de seus pais também. Eu quero que todos tenham oportunidade. Tem muita gente ralando na periferia, cara, que pega ônibus lotado, que não tem emprego, que não tem renda, que não tem perspectiva de vida, não tem internet, não tem um computador. Cara, eu quero uma cidade, eu tive oportunidade. Os meus filhos teve oportunidade. Eu quero para todos. Por isso que eu vou instalar internet nas escolas, nas casas dos alunos da escola pública. É isso, você percebe? Então não se trata de abandonar a cidade, quem paga imposto, nada. Nós vamos cuidar de todos. Mas você tem que ter um olhar, principalmente com esse aumento da desigualdade que tem na cidade. Então, não é possível, gente. E eu acredito, eu estava numa entrevista agora há pouco, eu acredito na generosidade, na solidariedade, inclusive dos empresários da cidade de São Paulo. Eu não acho que todo mundo é filha da mãe. Não acho. Não acho que todos não pagam impostos. Não acho mesmo. Tem muita gente boa na área empresarial e gente grande, graúda, gente que tem dinheiro. Porra, vamos juntar todo esse povo para criar uma rede de solidariedade. Um fundo de combate à pobreza transparente que todos acompanham. Não é possível, gente. Os 25 moradores de situação de rua. Pô, se a prefeitura chega, ou se o prefeito fala, gente, olha, eu não tenho como resolver isso aqui, tá faltando grana, eu preciso tanto. Eu duvido se as pessoas não vão cooperar. Na época que eu fui secretário de abastecimento, lá atrás, na época da Marta, tinha a campanha do Natal Sem Fome do Betinho. Não sei se vocês lembram do Betinho. Sim, Natal Sem Fome. Cara, eu era secretário, não foi só eu falo da alimentação escolar, não, mas o banco de alimentos nós criamos naquela época. A quantidade de gente, donos de supermercado, gente de transportadora, gente de todas as áreas que ajudaram naquele período, é isso que eu acredito muito nessa cidade, de você criar uma cidade solidária, uma cidade democrática, transparente, que não tenha preconceitos contra a comunidade LGBT, preconceito por fato do cara ser negro, sabe, combater o racismo nessa cidade, combater a violência contra a mulher, sabe, a gente, porra, não é possível que é uma cidade de todos, cara, eu adoro essa cidade, eu adoro a Paulista, eu adoro tudo, eu adoro a periferia, por que a gente não pode fazer isso todo mundo juntos? E eu sou um cara que, pelo fato eu acho de ter sido secretário de transportes, eu sou um cara que tenho 2 ouvidos, eu sei ouvir. Porque você mexer com taxista, motoqueiro, entregador de mercadoria, caminhoneiro, motorista de ônibus, empresário de ônibus, ciclista. Gente, não é fácil. Essa cidade, você acorda, você vai dormir, tem que encerrar, mas você vai dormir, tá tudo calmo. De repente, 4, 5 horas da manhã, você tem um caminhão que entalou de um viaduto, você tem uma coisa, tem uma manifestação que acontece. Tanto é que eu fiz faixa de ônibus, não sei se vocês sabem, aqui paralela à Paulista, porque era todo dia manifestação lá na Paulista. Agora diminuiu. Então você tem que ir cuidando. E o prefeito tem que saber cuidar da cidade e tem que ter carinho com o povo da cidade. Gilmar, obrigado por você ter vindo. Eu gostei de estar aqui com vocês. Não doeu, tá vendo? Ele já teve aqui. O Gilmar já teve aqui. Já teve uma vez aqui. Lá atrás. Eu acho que era secretário de transporte. Ó, o Instagram do Gilmar Tato, pra você entrar lá, conhecer o trabalho dele, porque aqui o nosso tempo é curto mesmo, daria pra conversar, que ele é um bom papo, e a gente gosta de ter sempre um bom papo, trazer informação pra você. O Instagram do Gilmar é Gilmar com J, Gilmar Tato com 2 T's. Entra no Instagram, lá tem todo o caminho. Ele é o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Obrigado, viu, Gilmar? Obrigado, gente. Parabéns aí pro programa de vocês. É isso aí, tem mais um break, né, Dedê?